From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City. Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, levamos a vocês a sessão do sacerdócio da 177ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esta sessão é transmitida a milhares de capelas no mundo inteiro. A música desta sessão é oferecida por um coro composto por pais e filhos das estacas de Centerville Bountiful e West Bountiful, em Utah. Thomas S. Monson, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá a sessão do sacerdócio desta noite. Sejam bem-vindos, irmãos, à sessão geral do sacerdócio da 177ª Conferência Geral Semestral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Gordon B. Hinckley, que preside esta conferência, pediu que eu, irmão Monson, dirigisse esta sessão. Esta reunião é transmitida via satélite aos portadores do sacerdócio que se encontram reunidos no tabernáculo, no Assembly Hall, na BYU Marriott Center, no CTM de Provo e em inúmeros locais em vários países do mundo. A música durante esta sessão será oferecida por um coro de pais e filhos das estacas de Centerville, Bountiful e West Bountiful, Utah, sob a regência de Stephen P. Shank, com Richard Elliott ao órgão. Iniciaremos essa sessão do sacerdócio com o coro cantando louvamos. A oração de abertura será então proferida pelo Elder Errol C. Ting, membro emérito dos 70.
Our Father in heaven, Nosso Pai Celestial, nessa noite reunidos juntos em muitas nações e territórios por todo o mundo, como membros do sacerdócio, do Melquisedeque e do sacerdócio arônico. Somos gratos por pertencer ao sacerdócio. Reconhecemos o presidente Hinckley, o grande líder do sacerdócio e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E oramos para que possa abençoá-lo e apoiá-lo em tudo que ele faz para nos guiar e para participar dessa conferência. Honramos o nosso Pai Celestial para que possamos apoiar o presidente Henry B. Eyring, o novo segundo conselheiro na primeira presidência, e Elder Quinkle L. Cook como membro do Quórum dos 12 Apóstolos. E Elder Walter F. Gonzalez como novo membro da presidência dos 70. Somos gratos por esses homens e as vidas que eles guiaram e por estarem qualificados de estarem aqui. E Pai Celestial, oramos para que o Seu Espírito esteja conosco. Abençoe todos que vão falar nessa noite e que possamos escutar e sentir o Teu Espírito. Abençoe os filhos e os pais que estão aqui hoje e que possam estar mais unidos no final dessa conferência. E essa é a nossa humilde oração em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro cantará agora Suites de Doce a Paz que o Evangelho traz. Ao término do hino, ouviremos o Elder Elton Perry do Quórum dos 12 Apóstolos e em seguida ouviremos os Elders Donald L. Hallstrom e Ellie Whitney Clayton, dos 70. Após o Elder Clayton, ouviremos o Elder Walter F. Gonzalez, dos 70, que foi apoiado esta manhã como membro da presidência dos 70.
Fui privilegiado no mês passado com a incumbência de participar de um seminário com os presidentes de missão da área América do Norte e Oeste. Entre os presidentes de missão que lá compareceram estava meu filho Lee, que tinha sido chamado para servir antes que eu tivesse terminado minha designação de 1 ano na presidência da área Europa Central. Fazia 3 longos anos que eu não passava algum tempo com ele, exceto por algumas visitas muito breves, quando passei por sua área para cumprir outras incumbências. Depois de um jantar de confraternização com todos os presidentes de missão e suas respectivas esposas, Lee e eu, minha esposa e minha nora, fomos para o meu quarto de hotel para conversar um pouco. O assunto, é claro, girou em torno da obra missionária. Lee explicou o que tinha acontecido com seus missionários depois que o presidente Hinckley pediu-nos que levássemos os padrões de qualificação para o serviço missionário. Ele relatou que houve uma melhora significativa na preparação dos missionários que passaram a chegar ao campo. A conversa nos fez lembrar de uma experiência que Lee e eu tivemos quando ele estava cursando o ensino médio. Lee fazia parte do time de atletismo da escola, participando de corridas de curta distância e salto em altura. Durante os Jogos Olímpicos de Verão de 1968, realizados na Cidade do México, o mundo ficou encantado com um saltador pouco conhecido chamado Dick Fosbury. Ele experimentou uma técnica nova de salto em altura, em que o atleta corria na diagonal em direção à barra, depois saltava girando no ar e passava de costas sobre o sarrafo, que ficou conhecido como salto Fosbury. Como muitos outros, Lee ficou intrigado com essa nova técnica, mas até o início do ano letivo seguinte, ele não tinha onde praticá-la. Um dia cheguei à nossa casa à noite e o encontrei treinando o salto Fosbury no nosso porão. Lee havia improvisado 2 suportes para a sua barra, tombando cadeiras e saltava sobre um cabo de vassoura apoiado nelas, usando um sofá para ampará-lo na queda. Para mim, era óbvio que o sofá não aguentaria os impactos. Por isso, dei um basta naqueles saltos em altura dentro de casa. Em vez disso, convidei-o para irmos a uma loja de artigos esportivos, onde compramos um colchão sobre o qual ele pudesse cair e suportes para a barra. Assim ele poderia treinar do lado de fora. Depois de experimentar o salto Fosbury, Lee decidiu voltar para a técnica que ele usava antes. Ainda assim, até o fim das férias e início das aulas, ele treinou salto em altura por muitas horas em nosso quintal. Uma noite, ao voltar para casa depois do trabalho, encontrei Lee treinando seu salto em altura. Perguntei, a que altura está a barra? Ele disse, 1,74 m. Por que essa altura? Ele respondeu, você tem de conseguir pular essa altura para se qualificar para o campeonato estadual de atletismo. E como é que está se saindo? Perguntei. Estou conseguindo pular essa marca todas as vezes, não perco uma. Eu retruquei. Então vamos subir a barra para ver como você se sai. Ele disse, aí pode ser que eu não consiga. Perguntei, mas se você subir a barra, como vai saber qual é o seu potencial? Então começamos a subir para 1,80 m, depois 1,85 m e assim por diante, de acordo com o seu progresso. Ele tornou-se um saltador melhor porque não se contentava em atingir apenas o padrão mínimo. Ele aprendeu que mesmo que isso significasse perder, ele queria continuar subindo a barra para se tornar o melhor saltador que pudesse. Recordar essa experiência com meu filho fez-me lembrar também da mensagem do Elder M. Russell Ballard, na sessão do sacerdócio da Conferência Geral de outubro de 2002, na qual ele fez um desafio aos rapazes da igreja para que se tornassem a melhor de todas as gerações de missionários. Ele disse que a barra, o padrão mínimo para o serviço missionário, tinha se elevado. Ele instruiu os rapazes do sacerdócio arônico a se prepararem com mais vigor para alcançar esse novo padrão mínimo mais elevado. Também deu instruções aos pais, bispos e presidentes de estaca sobre como ajudar os rapazes a se prepararem para servir como missionários de tempo integral. No discurso de encerramento naquela mesma sessão do sacerdócio, o presidente Hinckley comentou o discurso do Elder Ballard dizendo: "O Elder Ballard falou a vocês a respeito dos missionários. Gostaria de endossar o que ele disse.
Espero que nossos rapazes e nossos jovens estejam à altura do desafio que ele fez. Precisamos elevar os padrões de dignidade e qualificação daqueles que servem pelo mundo como embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Pouco depois disso, na carta datada de 11 de dezembro de 2002, a primeira presidência instruiu os líderes da igreja sobre os princípios de qualificação para o trabalho missionário de tempo integral. A instrução dizia: o trabalho missionário de tempo integral é um privilégio para os que são chamados por inspiração pelo presidente da igreja. Os bispos e presidentes de estaca têm a séria responsabilidade de identificar membros dignos e qualificados que estejam espiritual, física e emocionalmente preparados para esse trabalho sagrado e que possam ser recomendados sem restrições. Os indivíduos que não forem capazes de atender às exigências físicas, mentais e emocionais do trabalho missionário de tempo integral estão honrosamente desobrigados de cumpri-lo e não devem ser recomendados. Eles podem ser chamados para servir em outros cargos significativos. Os padrões foram elevados pelos líderes da igreja e agora o padrão mínimo para participar da obra missionária é dignidade moral absoluta, saúde e vigor físicos, desenvolvimento intelectual, social e emocional. Em todas as competições de salto em altura, há uma altura mínima a partir da qual começa a competição. O atleta não pode pedir para começar por uma altura mais baixa. Da mesma forma, vocês não devem esperar que os padrões baixem para que vocês sejam autorizados a servir numa missão. Se quiserem ser missionários, precisam ser capazes de atingir os padrões mínimos. Mas, uma vez que esses padrões mínimos sejam atingidos, vocês não deveriam tentar manter a barra sempre um pouco mais acima? Faço a vocês a mesma pergunta que fiz ao meu filho muitos anos atrás. Se você não subir a barra, como você vai saber qual é o seu potencial? Meu desafio a vocês é de que reconheçam que existe um padrão mínimo e vocês precisam alcançá-lo para servir como missionários de tempo integral. Mas não parem por aí. A melhor de todas as gerações de missionários não atingirá seu pleno potencial, a menos que continue a elevar seus padrões. Gostaria de dar algumas sugestões sobre o que cada um de vocês pode fazer para subir a barra cada vez mais alto ao se prepararem para o trabalho missionário. O padrão físico mínimo para o serviço missionário de tempo integral refere-se ao potencial de saúde e vigor físicos do missionário. Por exemplo, uma das perguntas no formulário de recomendação missionária indaga se você pode trabalhar de 12 a 15 horas por dia, caminhar de 10 a 13 quilômetros por dia, andar de bicicleta de 16 a 24 quilômetros por dia e subir escadas diariamente. O trabalho missionário é difícil e os missionários de tempo integral precisam ter uma boa condição física para servir. Subir a barra para um padrão físico mais elevado pode exigir mais condicionamento físico. Pode também incluir melhorar sua aparência física. Espera-se que um missionário se vista de uma maneira determinada, projetando uma aparência asseada e bem arrumada, o que inclui um corte de cabelo adequado, estar bem barbeado, vestir uma camisa branca limpa, uma gravata e um terno bem passado e daí por diante, inclusive os sapatos em boas condições e bem engraxados. Comecem agora a se preparar para uma missão de tempo integral, adotando a aparência de um missionário de tempo integral. Subam a barra no que tange a sua preparação intelectual. Levem a escola a sério. É importante ser capaz de ler, falar e escrever com inteligência. Ampliem seu conhecimento do mundo ao seu redor, lendo bons livros. Aprendam a estudar. Depois, apliquem seus métodos de estudos aperfeiçoados ao estudo do Evangelho de Jesus Cristo. Leiam constantemente o livro de Mórmon.
Não negligenciem a oportunidade de frequentar as aulas do seminário e do instituto. Participem dessas aulas e tirem o máximo proveito das escrituras ensinadas nestes importantes locais de educação religiosa. Isso vai prepará-los para apresentar a mensagem do Evangelho restaurado àqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer. Estudem o livro Pregar Meu Evangelho, enfatizando as doutrinas ensinadas no capítulo 3. Sempre que pedirem a vocês que façam um discurso na igreja ou deem uma mensagem na noite familiar, concentrem-se nessas doutrinas básicas. Em Doutrina e Convênios 11:21, o Senhor nos diz: não procures pregar minha palavra, mas primeiro procura obter minha palavra. E então a tua língua será desatada. E então, se o desejares, terás meu espírito e minha palavra. Sim, o poder de Deus para convencer os homens. A idade pré-missionária é a época ideal para subir a barra enquanto vocês preparam a mente ao adquirir mais luz e verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês precisam reconhecer que o trabalho missionário exige muito da pessoa emocionalmente. Vocês não terão o apoio costumeiro das pessoas com quem convivem quando saírem de casa para o mundo. Muitas formas que vocês utilizam hoje para combater o estresse, como ficar com amigos, ficar sozinhos, jogar videogames ou ouvir música, não serão permitidas pelas regras de conduta missionária. Haverá dias em que vocês serão rejeitados e sentirão desânimo. Aprendam agora quais são seus limites emocionais e aprendam a controlar suas emoções em circunstâncias que encontrarão quando forem missionários de tempo integral. Agindo assim, subirão a barra para um patamar mais elevado. Na verdade, vocês se fortalecerão para enfrentar os desafios emocionais do trabalho missionário. Embora o presidente Hinckley não tenha mencionado isso, os missionários em perspectiva também devem estar preparados com as habilidades sociais. Cada vez mais os jovens estão se isolando dos outros, jogando videogames, usando fones de ouvido e se comunicando por celular, e-mail, mensagens de texto, etc., em vez de pessoalmente. Muito do trabalho missionário envolve relacionar-se diretamente com as pessoas. E a menos que subam a barra para desenvolver habilidades sociais, vocês se sentirão despreparados. Gostaria de dar-lhes uma sugestão simples. Arranje um trabalho no qual tenham de interagir com as pessoas. Como motivação contínua, façam uma meta de ganhar dinheiro suficiente com o seu trabalho, de meio período ou de período integral, para pagar pelo menos uma parte significativa de sua missão. Prometo-lhes grandes bênçãos sociais, físicas, mentais, emocionais e espirituais a todo jovem que pagar uma parte significativa de sua missão. Dignidade pessoal é o padrão espiritual mínimo para servir em uma missão. Isso significa que devem ser dignos em todos os sentidos, de fazer e cumprir os convênios sagrados do templo. Por favor, reconheçam que, embora seus ensinamentos como missionários possam ser persuasivos, só o Espírito converte. Pregar Meu Evangelho faz uma boa descrição do que é o trabalho missionário. Nele lemos: como representante autorizado de Jesus Cristo, você pode ensinar às pessoas com poder e autoridade que a redenção nos vem por intermédio do Santo Messias e que ninguém pode habitar na presença de Deus a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia e graça do Santo Messias. Queremos lembrá-los de que a quem muito é dado, muito é exigido. Reiteramos o chamado para que todos os rapazes espiritual, física e emocionalmente qualificados estejam preparados para se tornarem missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Assegurem-se de ser capazes de atingir facilmente os padrões mínimos para o trabalho missionário e de elevar continuamente a barra. Preparem-se para ser mais eficazes nesse grande chamado. Que o Senhor os abençoe, para que esse seja o seu desejo ao saírem desta sessão do sacerdócio da Conferência Geral. E que comecem agora a se preparar para o glorioso trabalho que os espera, como missionários do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.
Amém. Quando o nosso filho mais velho, que agora é pai de 3 filhos, está nessa congregação do sacerdócio hoje, tinha 11 anos de idade, ele recebeu na escola a designação com os demais colegas de classe de apresentar sua receita familiar predileta. Como contribuição para uma grande feira humanitária, a 6ª série estava preparando um livro de receitas que deveria ser distribuído em toda a comunidade. Quando o professor anunciou o projeto e o prazo de uma semana a partir de sexta-feira, nosso filho Brett concluiu de imediato que teria tempo de sobra e não pensou mais no assunto. No início da semana seguinte, quando o professor lembrou aos alunos do prazo, Brett achou que poderia facilmente realizar a tarefa na quinta-feira à noite. Até lá, se dedicaria às atividades mais agradáveis. Na manhã de sexta-feira, como previsto, o professor pediu aos alunos de cada fileira que passassem sua receita para o primeiro da frente. A procrastinação de Brett fizera com que esquecesse o trabalho e que ele foi pego desprevenido. Nervoso e agitado, voltou-se ao colega ao lado e confessou seu problema. Tentando ajudar, o amigo disse: "Eu trouxe uma receita a mais. Se quiser, pode usar uma delas." Brett rapidamente pegou a receita e escreveu o seu nome, confiante em ter esquivado de qualquer consequência do seu despreparo. Certa noite depois, várias semanas, voltei para casa após o trabalho para uma pausa antes das reuniões da igreja. Alguns dias antes, receberam o chamado de presidente da estaca, depois de servir vários anos como bispo. Eram bastante conhecidos na comunidade como uma família da igreja que tentava viver os princípios de sua religião. "Você precisa ver algo", disse minha esposa Diane quando cheguei. Ela me passou um livro encadernado com um marcador de página. Depois de olhar a capa e o título Receitas Favoritas da Escola Noelani, 1985, foi até a página marcada que dizia Receita predileta da família Hallstrom, bolo de rum Bacardi. Muitas vezes, nos colocamos em circunstâncias muito mais graves do que um mero constrangimento quando procrastinamos nossa conversão plena ao Evangelho de Jesus Cristo. Sabemos o que é certo, mas adiamos o envolvimento espiritual completo por causa de preguiça, receio, racionalização ou falta de fé. Convencemos a nós mesmos de que um dia agiremos. Contudo, para muitas dessas pessoas, esse um dia nunca chega, e mesmo para outros, por fim, venham a passar por uma mudança, a uma perda irrecuperável de progresso e certamente um retrocesso. Uma das maneiras de autoavaliar parcialmente o nosso grau de procrastinação espiritual é nos perguntarmos qual é a nossa atitude ao assistirmos às reuniões da igreja. Será uma atitude de aprender pelo estudo e também pela fé, e assim de agir segundo o que aprendemos? Ou nossa atitude é de já ouvir isso antes e bloquear imediatamente o nosso espírito, a nossa mente e o coração, permitindo que a procrastinação se torne parte integrante do nosso caráter? Acerca de um pesquisador proeminente dos primórdios da Igreja Restaurada que fizera convênio de acatar qualquer mandamento recebido do Senhor, foi dito o seguinte: "E ele recebeu a palavra com alegria, mas imediatamente Satanás o tentou, e os cuidados do mundo fizeram-no rejeitar a palavra." Confrontemos isso com a declaração inequívoca do Senhor: "Aquele que recebe a minha lei e pratica é meu discípulo." Alma, com profunda emoção, declarou: "E agora, meus irmãos, desejo do mais íntimo do meu coração, sim, com grande ansiedade até dor, que deis ouvidos às minhas palavras e abandoneis os vossos pecados e não procrastineis o dia de vosso arrependimento." Amulek, amigo e companheiro missionário de Alma, foi ainda mais além ao proclamar: "Pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar Deus. Sim, eis que é o dia desta vida, é o dia para os homens executarem os seus labores. E agora, como haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim."
Quando eu tinha a idade de mestre no sacerdócio arônico, parecia que todos os sábados de manhã eu era acordado pelo barulho de jardinagem do meu pai, na altura da minha janela. Custou me entender porque ele sempre começava justamente ao lado do meu quarto. Depois de tentar ignorar os ruídos por algum tempo, eu acabava levantando e ia ajudar meu pai para cumprir minha responsabilidade semanal de ajudá-lo a cuidar do jardim. Talvez devido ao fato de alguns dias eu demorar em acordar, ou devido a situações semelhantes em que precisei de inúmeros incentivos para agir, certo dia, meu pai sentou-se comigo e mostrou-se uma fotografia enorme de um bicho preguiça, um animal conhecido pela indolência. Em seguida, abriu Doutrina e Convênios e leu para mim: pois eis que não é conveniente em que todas as coisas eu mande, pois o que é compelido em todas as coisas é servo indolente, e não sábio, portanto não recebe recompensa. Desde esse dia, essa imagem e essa lição se tornaram tesouros inestimáveis na minha vida. Um dos incentivos mais eficazes do presidente Spencer W. Kimball era uma frase sucinta: faça-o. Posteriormente, ele expandiu para faça-o agora, a fim de realçar a urgência. O presidente Kimball ensinou também um princípio marcante: a procrastinação leva à perda da exaltação. Prosseguiu: um dos mais sérios defeitos humanos de todas as épocas é a procrastinação, a tendência de não aceitar responsabilidades pessoais agora. Muitos se permitem desviar-se e se entregam à indolência mental e espiritual e à busca de prazeres mundanos. Muitos de nós buscam o caminho mais fácil, o processo que não exigirá esforço nem sacrifício. Bem, pensei tê-lo achado. Certa vez, ao passar por um vale verdejante perto da cidade de Honolulu, procurei e lá estava ele, a Rua da Sombra e Água Fresca. Ao sonhar com os benefícios revolucionários dessa descoberta, peguei a câmera fotográfica para registrar esse momento único. Ao olhar pelo visor, porém, meu foco ganhou nitidez, tanto no sentido literal e figurado. Uma grande placa amarela trouxe-me de volta à realidade. A Rua da Sombra e Água Fresca era um beco sem saída. A procrastinação pode parecer o caminho mais fácil, pois afasta temporariamente o esforço necessário para realizar algo de valor. A ironia é que, com o tempo, a procrastinação gera um fardo pesado, acompanhado de sentimento de culpa, vazio e insatisfação. As metas temporais e, mais importante, as espirituais não serão alcançadas pela procrastinação. Agora é o momento de exercer nossa fé. Agora é o momento de nos comprometer com a retidão. Agora é o momento de fazer o que for preciso para corrigir nossas circunstâncias indesejadas. Agora é o momento de nos reconciliar com Deus por meio do processo misericordioso de transformação que nos foi concedido pelo Redentor da humanidade. Lançamos esse apelo a qualquer um que tenha recebido um testemunho da veracidade do Evangelho da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e que ainda não tenha sido batizado e confirmado. Para qualquer portador do sacerdócio arônico Melquisedeque que, por transgressão ou omissão, esteja vivendo de modo contrário a um juramento e convênio sagrado. Qualquer membro da Igreja que tenha recebido a investidura e que no momento não esteja digno de portar uma recomendação para o templo. Qualquer membro que se tenha ofendido pelos atos de alguém e por qualquer motivo tenha se distanciado da igreja. Qualquer pessoa que leva uma vida dupla e se sinta oprimida pelo fardo de pecado não resolvidos. Testifico que vocês e todos nós podemos mudar e que pode ser feito agora. Talvez não seja fácil, mas nossas aflições podem ser sobrepujadas pela alegria em Cristo. Disso presto testemunho. No nome de Jesus Cristo. Amém.
Ao caminhar por uma praia do Caribe em um dia ensolarado alguns anos atrás, minha mulher e eu vimos vários barcos de pesca descansando sobre a areia. Quando paramos para olhar os barcos, aprendi algo sobre a pesca que jamais esqueci. Em vez de usar redes, linhas de pesca ou anzóis, os pescadores locais usavam armadilhas simples, feitas de uma tela de arame. Cada armadilha tinha a forma de uma caixa. Os pescadores talhavam aberturas verticais de cerca de 20 centímetros em cada lado da armadilha, curvando as pontas do arame para dentro, de modo que os peixes pudessem entrar por essas fendas. Vocês devem estar imaginando como essa armadilha funcionava. Os pescadores levavam a armadilha cheia de iscas para o mar e baixavam até o fundo. Quando um peixe se aproximava da armadilha e percebia a isca, encontrava uma abertura lateral e nadava para dentro dela, espremendo-se pela fenda cortada na tela de arame. Então, ao tentar sair, o peixe descobria que espremer-se pela fenda para dentro da armadilha era uma coisa, mas sair nadando de encontro àquelas pontas de arame afiadas era outra completamente diferente. Estava preso. Quando retornavam, os pescadores tiravam a armadilha da água e transformavam os peixes num belo jantar. Há um relato no Velho Testamento sobre alguém que caiu numa armadilha semelhante. Esse homem foi o poderoso rei Davi, e o que ocorreu foi uma das histórias mais tristes das Escrituras. E aconteceu que no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel, e lutaram contra Amon. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço de sua casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Davi soube que o nome da mulher era Batseba. O marido, Urias, era um soldado que combatia os amonitas com o restante do exército, onde Davi, seu rei, devia estar. Davi mandou trazer Betseba para o palácio. Cometeram adultério. Ela ficou grávida, e Davi começou a temer que seu pecado fosse descoberto. Querendo encobri-lo, Davi ordenou que Urias fosse enviado de volta a Jerusalém. Urias retornou, mas recusou-se, por princípio moral, a voltar para casa e estar com Batseba. Davi, então, tomou providências para que Urias fosse morto em batalha. Essa série de decisões trágicas levou Urias à morte e trouxe desgraça a Davi, Batseba e, por fim, ao reino inteiro. Com profunda moderação, a Bíblia declara: esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Percebem como Davi foi apanhado nessa armadilha? Ele estava no terraço de seu palácio e lá embaixo, no quintal da casa vizinha, ele viu algo que não devia nunca ter visto. Essa foi a isca do inimigo. O recato, a castidade e o bom senso exigiam que Davi desse as costas imediatamente e não ficasse olhando. Mas ele não fez nenhuma dessas coisas. Em vez disso, permitiu que sua mente acalentasse fantasias proibidas, que o conduziram a ações, e as coisas rapidamente foram de mal a pior, até se tornarem fatais. Davi caiu na armadilha, e para ele as consequências foram eternas. Há uma armadilha espiritual hoje em dia chamada pornografia, e muitos, seduzidos por suas mensagens instigantes, caem nessa cilada mortal. Como sempre, é fácil entrar, mas difícil sair. Alguns argumentam que podem ver pornografia de vez em quando, sem sofrer suas consequências adversas. Dizem a princípio: não é tão ruim assim, ou quem se importa, não vai fazer diferença nenhuma, ou estou apenas curioso. Mas estão enganados. O Senhor advertiu: e aquele que olhar uma mulher para a cobiçar, negará a fé e não terá o Espírito. E se não se arrepender, será expulso. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele olhou para Batseba, cobiçou-a e perdeu o Espírito. Quão diferente teria sido o restante da sua vida se Davi tivesse simplesmente virado o rosto para o outro lado. Além de perder o Espírito, os usuários de pornografia também perdem o bom senso. Tal como o rei Davi, tentam ocultar o seu pecado, esquecendo que nada está oculto para o Senhor. As consequências reais começam a se acumular à medida que o respeito próprio é corroído,
os relacionamentos se deterioram, o casamento é prejudicado e vítimas inocentes são afetadas. Ao descobrirem que aquilo que viam já não os satisfaz, procuram imagens mais explícitas. Lentamente, sem perceber, vão se tornando dependentes, como aconteceu com Davi. E seu comportamento se deteriora enquanto seus padrões morais se desintegram. À medida que a cultura popular se degrada no mundo inteiro, há cada vez mais lixo nos meios de comunicação, nos entretenimentos, na publicidade e na internet. Mas a popularidade, segundo as normas vigentes do mundo, é um parâmetro muito arriscado para se avaliar o que é certo ou mesmo o que não é perigoso. Um filme ou programa de TV pode ser bastante conhecido e apreciado por milhões de telespectadores, mas ainda assim mostrar imagens e condutas pornográficas. Se algo em um filme não é tão ruim assim, isso significa automaticamente que também não é muito bom. Portanto, mesmo que outras pessoas assistam a certos filmes ou entrem em websites impróprios, isso não é desculpa para nós. A vida dos portadores do sacerdócio deve seguir os padrões do Salvador e da sua igreja, e não os padrões do mundo. O Salvador ensinou: "E bem-aventurados são todos os puros de coração, porque eles verão a Deus." As promessas do Evangelho inspiram e enobrecem, e até exaltam. Recebemos essas promessas por meio de convênios, que são condicionados a uma vida pura e moralmente limpa. Se vivermos em retidão e procurarmos purificar o coração, estaremos achegando-nos a Deus e ao Espírito. A pureza de nosso coração determina quantas provas da existência de Deus vemos no mundo atual e qualifica-nos para o cumprimento final da promessa de que os puros verão a Deus. Nossa vida é uma jornada em busca da pureza. Foi por isso que o apóstolo João escreveu: "Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança e purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro." Se já tiverem sido apanhados na armadilha da pornografia, este é o momento de vocês se libertarem, com a ajuda do Salvador. Há uma saída, mas vocês precisam da ajuda dele para escapar. Sua recuperação plena depende de seu total arrependimento. Procurem imediatamente o seu bispo. Busquem sua orientação inspirada. Ele os ajudará a colocar em prática o plano de arrependimento, que vai restaurar sua autoestima e trazer o Espírito de volta à sua vida. O poder de cura da expiação do Senhor Jesus Cristo é bastante para todas as aflições, inclusive essa. Se vocês se voltarem para o Salvador de todo o coração e seguirem o conselho de seu bispo, encontrarão a cura de que precisam. O Salvador os ajudará a ter forças para resistir à tentação e a capacidade de vencer o vício, como ensinou Moroni. "Vinde a Cristo e vos apegueis a toda boa dádiva, e não toqueis no que é impuro." Sim, vinde a Cristo, seja aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade, e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. Que Deus abençoe nosso esforço genuíno de ser puros de coração e mente, e que a virtude adorne nossos pensamentos incessantemente. Presto testemunho do amor redentor do Salvador e do poder purificador de sua expiação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando o presidente James E. Faust nos informou que seríamos transferidos para Lima, Peru, minha mulher e eu não fazíamos ideia de que, em 15 de agosto, poucos dias após nossa chegada, testemunharíamos um terremoto devastador. Mais de 52.000 casas foram destruídas por sua força monumental. Pior ainda, ele deixou mais de 500 mortos. 9 eram membros da igreja. Os membros das tacas Ica e Pisco e dos distritos Cañete e Chincha sofreram o impacto das consequências do tremor.
A igreja proveeu auxílio imediato a seus membros e às pessoas de outras religiões. Na manhã seguinte ao terremoto, os membros da região acometida pela tragédia já estavam recebendo alimentos e roupas. E antes do meio-dia, a igreja estava oferecendo auxílio humanitário à defesa civil. Muitos membros que ficaram sem onde morar foram acolhidos em nossas capelas. Apesar de a catástrofe ter sido inesperada, a organização do sacerdócio funcionou muito bem, oferecendo auxílio aos aflitos. Os presidentes de Estado e de distrito, juntamente com os bispos, saíram para ajudar seus membros minutos após o terremoto. As terríveis condições sob as quais esses líderes do sacerdócio saíram merecem ser destacadas. Era noite, não havia eletricidade, destruição por toda a volta e a terra não parava de tremer. Esses magníficos líderes do sacerdócio deixaram a própria família em segurança e adentraram na escuridão para ajudar pessoas que choravam em meio às casas destruídas. Assim, nossos líderes saíram naquela noite e nos dias seguintes enfrentando abalos secundários frequentes e fortes, além de uma alerta de tsunami. Vasculharam aos escombros em meio à comoção, arriscando a própria vida para chegar até onde estavam todos os membros. Um bispo declarou: sem parar para pensar, corri em busca de meus irmãos e irmãs e líderes da igreja. Ele os encontrou. Foi assim que passou a maior parte da noite. O que motivou esses líderes a saírem para ajudar as pessoas, mesmo arriscando a própria vida? Sem dúvida foi sua grande fé no Salvador e sua igreja. Foi a compreensão de seu chamado como líderes do sacerdócio. Foram os princípios do Evangelho que haviam sido gravados em sua vida antes do terremoto e não durante a crise. A possibilidade de um terremoto ali sempre existiu. Quando ou como aconteceria, contudo, ninguém sabia. Quando chegou, foi devastador. Mas sob a direção do sacerdócio, o desafio do momento foi enfrentado. Em muitos casos, quando os membros não conseguiram, o Senhor completou o que faltava. Alguns membros contam que viram homens de branco ajudando a salvar sua vida. Outros ouviram vozes que os guiavam. Os anos de serviço na igreja foram como uma escola preparatória para que soubessem organizar-se e ajudar uns aos outros. O mesmo acontece em nossa vida. Não sabemos quando ou como seremos atingidos por um terremoto. Provavelmente não serão tremores de terra propriamente ditos, como aconteceu no Peru. Mas abalos causados pela tentação e pelo pecado, ou provações como o desemprego ou uma enfermidade grave. Hoje é o dia de preparar-nos para a chegada desse terremoto. Hoje é o dia de preparação, e não quando a crise chegar. O que estamos fazendo hoje para gravar em nossa alma os princípios do Evangelho que nos susterão nos momentos de adversidade? Por exemplo, o que José, que foi vendido ao Egito, tinha plantado na alma para responder: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, e fugir da insistência da mulher de Potifar para que quebrasse a lei de castidade? O que esses grandes líderes fizeram foi permitir que o Espírito escrevesse os princípios do Evangelho em sua alma. Essa escrita não acontece de noite para o dia. A exposição constante de nossa alma a esses princípios de retidão farão uma grande diferença em nossa preparação para os terremotos espirituais. Essa exposição pode ser aumentada por meio da reflexão e da eliminação das más influências. Os princípios eternos serão incorporados em nossa vida se reservarmos um tempo não apenas para ler as palavras dos profetas e as Escrituras, mas também para ponderá-las em espírito de oração. Nefi, por exemplo, reservou um tempo para a reflexão. Ao fazê-lo, foi exposto a pérolas de doutrina. Reserve um tempo para fazer o que o Senhor nos ordenou. Entesourai estas coisas em vosso coração e que as verdades solenes da eternidade repousem em vossa mente. Em um mundo que exige porções cada vez maiores de nosso tempo, é essencial que reservemos um momento para ponderar em nosso lar e assim compreender a doutrina divina e seus princípios.
como dice o Salvador, ide para vossas casas, meditai sobre essas coisas para que as possais entender e preparai a mente para amanhã. Ao fazermos isso, nossa exposição à doutrina e a seus princípios continuará a aumentar, se também dermos ouvidos às admoestações do Senhor no tocante às más influências. É bem provável que haja pessoas nos pressionando para agirmos ou pensarmos de modo a nos deixar despreparados para futuros terremotos. A esse respeito, o Salvador deu-nos ponto-chave que nos ajudará a preparar-nos hoje para os problemas futuros. Ele disse: portanto, se tua mão te escandalizar, corta-a. Ou se teu irmão te escandalizar e não confessar e renunciar, ele será cortado. Felizmente, o próprio Salvador nos ensinou o significado de cortar a mão. Não se trata de automutilação, mas sim de remover de nossa vida, hoje, as influências que nos impedem de nos preparar para os terremotos de amanhã. Se eu tiver amigos que sejam má influência para mim, a amonestação é bem clara. É melhor para ti entrares na vida sem teu irmão do que tu e teu irmão serem lançados no inferno. O Senhor aplicou esse mesmo princípio quando alertou Nefi a apartar-se de seus irmãos que se haviam tornado uma influência perigosa. Portanto, cortar refere-se não apenas aos amigos, mas a todas as más influências, como programas de televisão, sites de internet, filmes, livros, jogos ou música impróprios. Gravar em nossa alma esses princípios nos ajudará a resistir à tentação de ceder a qualquer má influência, aumentar nossa exposição à doutrina e a seus princípios. Fará com que nós, portadores do sacerdócio, criemos raízes profundas nos valores do Evangelho. Estaremos mais bem preparados para enfrentar os tremores que virão sem aviso quando menos esperarmos. Então, poderemos expressar nossa gratidão, como fez a irmã Linda Cruzado em Ica. Depois de passar a noite toda ao relento, ela escreveu: quando o dia raiou, nosso Pai Celestial mostrou-nos o seu amor por meio de sol agradável que surgiu bem cedo e, à noite, ele nos consolou com céu muito estrelado. Hoje é o dia de ser valorosos e decidir expor nossa alma de modo sério e constante aos ensinamentos de nosso Salvador. Sei que ele vive e que, depois de tudo o que pudermos fazer, ele completará o que falta. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém. After spending all night exposed to the elements, she wrote, "At daybreak, the next day, our Heavenly Father showed His love through a warm sun that came up very early, and at night He comforted us with a very starry night. Today is our time to be valiant and decide to give our souls a serious, profound exposure to our Savior's teachings. I know that He lives, and after we do all we can, He will make up the difference. I so testify in the name of Jesus Christ. Amen." Thank you, brethren. Obrigado, irmãos. Choir and congregation will O now coro e a sing. congregação cantará agora no Monte Amandeira. Após o hino, ouviremos o presidente Henry B. Eyring, que foi apoiado nesta manhã como segundo conselheiro na primeira presidência. Depois das palavras do presidente Eyring, o presidente Hinckley pediu que eu falasse a vocês.
Tonight, my thoughts are about a boy somewhere in the Esta world. noite, meus pensamentos se voltam para um menino em alguma parte do mundo. Ele se pergunta se estará à altura de ser um portador do sacerdócio. Eu tinha essa mesma preocupação aos 13 ou 14 anos. Havia crescido num local onde havia apenas um minúsculo ramo da igreja que se reunia em nossa casa. Depois, minha família mudou-se para uma região onde existiam estacas, grandes alas, capelas e quórums de meninos que pareciam saber muito mais do que eu acerca do que os portadores do sacerdócio devem fazer. Naquela unidade, eles tinham um padrão complexo de distribuição do sacramento. Eu tinha quase certeza de que cometeria um erro quando fosse a minha vez de fazê-lo. No meu medo e desespero, lembro-me de sair da capela a fim de ficar só. Estava preocupado. Orei por ajuda e pela certeza de que não falharia ao servir a Deus em seu sacerdócio. Isso foi há muitos anos. Sou portador do sacerdócio de Melquisedeque já há mais de 50 anos. Porém, nos últimos dias, orei, implorando da mesma forma por ajuda e certeza de que não falharei no chamado que me foi feito para servir na primeira presidência. Outros parecem ser tão mais capacitados para servir e tão mais bem preparados. Mas ao orar desta vez, creio que pude sentir uma resposta provavelmente como a que foi enviada a mim do lado de fora da capela da ala Yellcrest muito tempo atrás. É a mesma resposta que vocês podem esperar obter quando se depararem com um chamado para servir no sacerdócio que pareça além de sua capacidade. A mensagem pode vir em forma de palavras à sua mente, de um sentimento, ou ambas as coisas, mas incluirá pelo menos 3 coisas, a fim de que você sinta a certeza e a orientação para o que precisa fazer. Primeiro, essa certeza que virá da lembrança das vezes em que o Pai Celestial o ajudou em meio ao perigo e às dificuldades, como aconteceu a mim nos últimos dias. Quando eu era jovem, ainda vivendo em New Jersey, uma multidão grande e furiosa se aglomerou em frente à nossa casa. Minha mãe saiu sozinha ao encontro dessa multidão. Não consegui ouvir o que disse, mas, após alguns minutos, eles pacificamente foram embora. Eu vi que tinha presenciado um milagre. Tempos depois, recentemente, lembrei-me da multidão furiosa que súbita e inexplicavelmente foi tocada por um espírito de calma e reconciliação. Outra lembrança. Fui enviado para falar aos líderes e ministros que se reuniram para tratar do problema que se encontraram em Minneapolis para lidar com o problema da competição entre as igrejas, que chamavam de roubo das ovelhas. Quando eu cheguei, fiquei sabendo que eu tinha sido designado como palestrante e o meu tema era: por que houve a necessidade de uma restauração da verdadeira igreja por meio de Joseph Smith? Fui designado de última hora para substituir o Elder Maxwell. Quando cheguei à cidade na noite anterior e observei o programa, liguei para o presidente Hinckley. Disse-lhe que os encontros iriam durar 3 dias, que muitos discursos seriam feitos simultaneamente, que a audiência podia escolher quais desejava assistir e que, se eu falasse a verdade, tinha certeza de que ninguém voltaria para ouvir meu segundo discurso e que talvez eu voltasse para casa mais depressa do que pensava. Perguntei-lhe o que achava que eu deveria fazer. Ele disse: decida por si mesmo. Orei durante toda a noite. Quase ao amanhecer, tive a certeza de que, quando falasse sobre a restauração,
não deveria dizer, isto é o que acreditamos ter acontecido com Joseph Smith, mas isso é o que aconteceu a Joseph Smith e esta é a razão por que o Senhor o fez. Durante a noite, eu não sabia o que iria acontecer, mas senti com clareza que deveria agir assim. Para meu espanto, os ministros, depois da palestra, fizeram uma fila para falar comigo. Todos disseram essencialmente a mesma história. Já haviam conhecido um membro da igreja que admiravam e muitos diziam que viviam em uma comunidade em que o presidente da estaca tinha vindo para ajudá-los em algum desastre. E eles perguntaram-me se eu poderia enviar suas saudações e agradecimentos a pessoas que eu nem conhecia. Ao final do encontro de 3 dias, um grupo ou um público cada vez maior vinha ouvir a mensagem da restauração do Evangelho e da verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Não porque já acreditassem na mensagem, mas porque haviam presenciado a bondade na vida de outras pessoas, os frutos dessa restauração. Ao orar durante as últimas noites, essas e outras lembranças inundaram minha mente com a seguinte certeza: não tenho sempre cuidado de você? Pense nos momentos em que eu conduzi por águas tranquilas. Lembre-se das vezes em que preparei uma mesa diante de você na presença de seus inimigos. Lembre-se e não tema mal algum. Vocês, novos diáconos, lembrem-se. Vocês estarão sempre sob os cuidados do Senhor. Novos presidentes de quórum, lembrem-se. Vocês, pais, com filhos, que eles são um desafio, lembrem-se e não temam. O que é possível para vocês, ou o que é impossível para vocês, é possível para Deus. E mesmo quando eram muito pequenos e nos anos que se seguiram, Ele, com seu poder e com seu Espírito, ficou adiante de vocês e à sua direita e à sua esquerda, quando estavam a seu serviço. Tenho a certeza de que Deus cuidará de vocês se o buscarem em fervorosa oração. Eu sei disso. A segunda parte da mensagem que receberão à medida que orarem pedindo ajuda para enfrentar uma difícil designação veio a mim muito cedo na sexta-feira pela manhã. Eu havia orado. Da mesma forma que vocês o farão ao se sentirem tremendamente inadequados. A resposta foi clara e muito direta. Esqueça de si mesmo. Comece a orar pelas pessoas a quem servirá. Isso faz maravilhas, eu posso testificar, para trazer a companhia do Espírito Santo, mas estejam preparados para orar por muito tempo. Vocês sentirão amor pelas pessoas a quem irão servir. Sentirão as suas necessidades, suas esperanças, suas tristezas e de seus familiares. E o círculo será cada vez maior do que vocês jamais imaginariam. Vão atingir as pessoas que eles amam por todo o mundo. Quando se esquecerem de si mesmos e orarem por outras pessoas a quem o seu serviço possa tocar. Haverá uma mudança não apenas em seu serviço, mas em seu coração. Isso ocorre porque o Pai e seu Filho amado a quem vocês são chamados a servir conhecem e amam tantas pessoas que serão tocadas por seu serviço, mesmo que para isso pareça estar limitado apenas a alguns. E a terceira e última mensagem que vocês podem esperar receber quando orarem por ajuda numa difícil designação do sacerdócio é trabalhar. O poder do sacerdócio é dado para abençoar as pessoas, e isso sempre implica em movimento, em fazer algo, normalmente algo difícil. Portanto, vocês podem esperar, além da certeza de que serão ajudados por Deus e de que devem esquecer de si mesmos, a clara influência do Espírito Santo para irem e fazerem algo que abençoará a vida de alguém. Isso pode ser tão óbvio como, em espírito de oração, ir visitar uma pessoa do quórum ou uma família que lhes são designadas. Para um pai, isso pode significar corrigir um de seus filhos.
Ou seja, ensinar o Evangelho de Jesus Cristo, vocês o farão de forma melhor. Vocês se lembrarão no sucesso que poderão alcançar. Vocês estão ajudando o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo a fazer com que a vida eterna seja possível àqueles a quem servem. Para que isso aconteça, o Espírito precisa prestar testemunho ao coração dessas pessoas. E esse testemunho os levará a decidir se guardar os mandamentos de Deus a despeito das tempestades e tentações que possam vir. Tendo isso em mente, o Espírito os guiará ao ensinar e corrigir utilizando o poder do sacerdócio. Vocês se conservarão limpos, a fim de ensinarem com o Espírito. Orarão pedindo ao Espírito que lhes diga quando e como corrigir, e como demonstrar um amor maior. Orarão pedindo ao Espírito que lhes diga dessa maneira. E vão ter um testemunho da verdade em seu coração e sua vida, de modo que a expiação operasse e continue operando neles. Você pode esquecer de si mesmos e começar a amar as pessoas a quem servirão e a orar por elas. E também podem escolher o que fazer para atingir os corações delas. Mas nunca vai ser fácil. Nem para vocês, nem para os que servem. Sempre haverá dor no serviço e no arrependimento necessário para que o poder da expiação opere uma mudança no coração. Essa é a natureza do chamado que vocês receberam. Pensem no Salvador, a quem estão servindo. Será que em sua vida mortal vemos algum momento em que as coisas foram fáceis para ele? Ele pediu coisas fáceis a seus discípulos. Então, por que deveria ser fácil para nós ou para seus discípulos? A razão disso está na frase, um coração quebrantado. Às vezes, as Escrituras citam um coração abrandado, mas, com maior frequência, as palavras que descrevem o estado que buscamos para nós mesmos e para aqueles a quem servimos é um coração quebrantado. Isso pode ajudar-nos a aceitar o fato de que nosso chamado para servir e a necessidade de obter o arrependimento que buscamos não será algo fácil. E também nos ajudará a compreender melhor o motivo pelo qual o testemunho é algo que precisa ser alicerçado em nosso coração, mediante a fé de que Jesus Cristo expiou por nossos pecados. Decidamos esta noite o que iremos fazer. Todos nós, quaisquer que sejam nossos chamados, podemos estar enfrentando, como eu e sei que vocês enfrentam, nós temos que levar o testemunho ao coração das pessoas. Não podemos fazer isso acontecer. Nem mesmo Deus forçará alguém a isso. Portanto, o sucesso requer que as pessoas a quem servimos escolham aceitar o testemunho do Espírito no coração. O Espírito está pronto, mas muitas pessoas não estão prontas para convidar o Espírito. A tarefa que temos é a de convidar o Espírito à nossa vida, a fim de que aqueles a quem servimos desejem ter os frutos desse mesmo Espírito na vida deles. Isso me leva a dar algumas sugestões do que podemos escolher fazer ou não. Há algumas coisas que podemos fazer para convidar o Espírito. Outras forçam o Espírito a se afastar. Vocês sabem disso por experiência própria. Nenhum portador do sacerdócio que deseja ter sucesso deixará de ter cuidado com os que os seus olhos veem. Ao olharmos para imagens que incitam a luxúria, faremos com que o Espírito se afaste. Vocês foram alertados pelo Errol Clayton em relação aos perigos da internet e da mídia, que expõem imagens pornográficas diante de nós. Mas a vida diária requer uma disciplina e uma escolha consciente, a fim de não olharmos para que nada nos afaste do Espírito. O mesmo cuidado é requerido daquilo que dizemos. Não podemos esperar falar em nome do Senhor, a menos que sejamos cuidadosos com nosso linguajar. A vulgaridade e a profanidade ofendem o Espírito. Assim como a falta de recato parece ser cada vez mais comum, o mesmo acontece com o linguajar profano e vulgar. Antes, apenas em alguns lugares e em grupos restritos, ouviríamos o nome do Senhor ser falado em vão, palavras vulgares ou humor grosseiro. Agora isso parece estar em toda parte
e ser socialmente aceito por muitos, mas não foi sempre assim. Vocês podem mudar o que falam, mesmo quando não conseguem controlar o que os outros dizem. Mas eu sei, por experiência própria, que até mesmo para isso, em situações muito difíceis, podemos contar com a ajuda do Senhor. Anos atrás, quando eu era oficial da Força Aérea, servi por 2 anos com um coronel da Marinha, um coronel do Exército e com um grisalho comandante da Marinha. Eles haviam aprendido a falar em tempos de guerra e de paz, de uma maneira que ofendia meus ouvidos e que eu sabia que afastava o Espírito Santo. Eu servia como missionário de distrito, tentando à noite sair e encontrar pessoas para ensinar sobre a influência do Espírito Santo. Era muito difícil. Eu era apenas tenente. Eles eram meus superiores. Eu não tinha uma forma de mudar o comportamento deles. Orei por ajuda. Não sei como Deus fez aquilo acontecer, mas com o tempo, seu linguajar mudou. Aos poucos, não havia mais palavras profanas e vulgares. Só voltava a acontecer quando eles bebiam, mas era durante a noite, então eu podia pedir licença e fazer o trabalho missionário. Vocês podem ter lembranças como esta para apoiar a sua fé. Deus ajuda os fiéis portadores do sacerdócio que decidem não ver e a não dizer coisas iníquas do mundo. Não será fácil, nunca foi. Mas vocês poderão ver o cumprimento da promessa, assim como eu vi. Que a virtude adore teus pensamentos incessantemente, então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre a tua alma como o orvalho do céu. Testifico que vocês e eu somos portadores do sacerdócio de Deus e que Ele responderá a nossas orações, com certeza, ao pedirmos a doce certeza e a ajuda para servi-lo melhor. Eu digo isso e testifico em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, ao olhar de um lado ao outro desse magnífico edifício, só posso dizer, vocês são uma visão inspiradora. É assombroso pensar que, em milhares de capelas espalhadas pelo mundo, outros portadores do sacerdócio de Deus, como vocês, estão recebendo essa transmissão via satélite. As nacionalidades variam, bem como os idiomas, mas um laço nos une. Foi-nos confiado o sacerdócio para agirmos em nome de Deus. Temos uma responsabilidade sagrada. Espera-se muito de nós. Nós que possuímos o sacerdócio de Deus e honramos, fazemos parte dos que foram reservados para esse período especial da história. O apóstolo Pedro nos descreveu no capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como podemos nos tornar dignos de ser chamados de sacerdócio real? Quais são as características de um verdadeiro filho do Deus vivo? Hoje, gostaria de abordar algumas destas características. Os tempos e as circunstâncias podem mudar, mas os atributos de um verdadeiro portador do sacerdócio de Deus permanecem constantes. Proponho, em primeiro lugar, que desenvolvamos a marca da visão. Certo escritor disse que a porta da história gira em torno de pequenas dobradiças, assim como a vida das pessoas. Ao aplicarmos essa máxima a nós, podemos concluir que somos o fruto de várias pequenas decisões.
E, de fato, somos o produto de nossas escolhas. Devemos desenvolver a capacidade de recordar o passado, avaliar o presente e contemplar o futuro, a fim de realizarmos em nossa vida o que o Senhor espera de nós. Vocês, rapazes, portadores do sacerdócio arônico, devem ter a capacidade de visualizar o dia em que possuirão o sacerdócio de Melquisedeque, e então se preparar como diáconos, mestres e sacerdotes para receber o santo sacerdócio de Melquisedeque de Deus. Vocês têm a responsabilidade de estarem prontos para serem chamados e atender o chamado de servir como missionários, e então cumpri-lo. Oro para que todos os rapazes e homens tenham a marca da visão. O segundo princípio que desejo salientar como característica de um verdadeiro portador do sacerdócio de Deus é a marca de esforço. Não basta termos o desejo de realizar o esforço e dizermos que o faremos. Precisamos efetivamente fazê-lo. É na prática, e não só no pensamento, que concretizamos nossas aspirações. Se adiarmos constantemente as nossas metas, nunca as veremos realizadas. Alguém expressou desta maneira: se vivermos apenas o amanhã, teremos muitos ontens vazios hoje. Em julho de 1976, o corredor Gary Bjorklund estava determinado a integrar a equipe olímpica norte-americana na prova de 10 mil metros nas Olimpíadas de Montreal. Porém, na metade da extenuante corrida classificatória, perdeu o tênis esquerdo. O que faríamos nessa situação? Ele poderia ter desistido e parado. Poderia ter culpado a falta de sorte e perdido, assim, a oportunidade de participar da maior competição de sua vida. Mas essa não foi a atitude desse atleta campeão. Continuou mesmo sem o tênis. Sabia que teria que correr mais rápido do que nunca. Tinha consciência de que seus concorrentes agora tinham uma vantagem inexistente no início da prova. Percorreu a pista porosa com um pé calçado e outro descalço e terminou em terceiro lugar, o que o classificou para disputar a medalha de ouro. Seu tempo de corrida foi o melhor que jamais alcançara. Ele realizou o esforço necessário para atingir sua meta. Como portadores do sacerdócio, talvez venhamos a atravessar períodos na vida em que tropeçaremos, nos cansaremos, ou nos esgotaremos e sofreremos decepções ou tristezas. Quando isto acontecer, espero que perseveremos e façamos um esforço ainda maior para alcançar nossos objetivos. Num momento ou no outro, cada um de nós será chamado para um cargo na igreja, seja como presidente do quórum de diáconos, secretário do quórum de mestres, consultor do sacerdócio, professor. Poderia dizer mais, mas você já sabe o que eu tenho em mente. Com apenas 22 anos de idade, fui chamado como bispo da ala 6-7 de Salt Lake City, numa unidade com 1.080 membros. Era preciso muito esforço para tratar de cada questão importante e garantir que cada membro da ala se sentisse incluído e apacentado. Embora fosse uma tarefa monumental, não me deixei abater. Pus mãos à obra e dei o melhor de mim ao servir. Cada um de nós pode fazer o mesmo, seja qual for o chamado ou designação. No ano passado, resolvi ver quantas casas e prédios de minha época de bispo ainda estavam de pé quando servi como bispo naquela mesma área. Percorri lentamente por cada quarteirão nos antigos limites da ala. Fiquei surpreso ao observar que todas as casas e prédios do apartamento onde viviam nossos 1.080 membros restavam apenas 3.
Numa das casas, a grama estava alta, as árvores sem poda, não havia mais moradores ali. Quanto às outras duas, uma estava abandonada e coberta de tábuas, e a outra agora era ocupada por um modesto escritório comercial. Estacionei o carro, desliguei o motor e fiquei ali sentado por alguns momentos. Conseguia visualizar cada casa antiga e prédio, cada membro que ali vivia. Embora não existissem mais, as lembranças das famílias que lá residiram continuavam bem vivas. Recordei as palavras do escritor escocês James Barrie, que escreveu que Deus nos brindou com a memória a fim de termos as rosas da primavera no inverno da nossa vida. Quanta gratidão senti pela oportunidade de ter servido naquele cargo. Todos podemos desfrutar o mesmo tipo de bênção caso ofertamos o melhor de nós em nossas designações. A marca do esforço é necessária para cada portador do sacerdócio. O terceiro princípio que desejo ressaltar é a marca da fé. Precisamos ter fé em nós mesmos e na capacidade que o Pai Celestial tem de nos abençoar e nos guiar em nosso trabalho. Há muitos séculos, o salmista escreveu uma bela verdade. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Em outras palavras, confiemos na capacidade que o Senhor tem de nos guiar. As amizades, como sabemos, podem mudar ou acabar, mas o Senhor é constante. Shakespeare, na peça Henrique VIII, enunciou essa verdade pela boca do cardeal Wolsey, um homem de grande prestígio e orgulho em virtude de sua amizade com o rei. Quando esse elo se rompeu, o cardeal Wolsey foi destituído de sua autoridade, o que pôs fim à sua posição de destaque e influência. Ele, que tudo ganhara, tudo perdeu. Com tristeza profunda em seu coração, expressou uma grande verdade a seu servo Cromwell. Ó Cromwell, ó Cromwell, tivesse eu servido meu Deus com apenas metade do zelo que ao rei dediquei, ele de certo não me teria, nesta idade, entregue desnudo diante de meus inimigos. Tenho plena confiança de que a marca da fé está presente em cada coração aqui hoje. Adiciono à minha lista a marca da virtude. O Senhor indicou que a virtude deve adotar é algo muito importante para os nossos dias hoje. Ele disse que a virtude deve adornar nossos pensamentos incessantemente. Lembro-me de uma reunião do sacerdócio no tabernáculo de Salt Lake City, quando eu era portador do sacerdócio arônico. O presidente da igreja estava dirigindo a palavra ao sacerdócio e fez uma declaração que jamais esqueci. Em poucas palavras, afirmou que os homens que cometem adultério ou outros pecados não os fazem num piscar de olhos. Ressaltou que nossos atos são precedidos de pensamentos e que se cometemos um pecado é porque primeiro cogitamos em praticá-lo. Então o presidente declarou que o ensinou a maneira de nos abstermos do mal é conservarmos nossos pensamentos puros. As Escrituras nos ensinam que, como nós imaginamos no coração, assim somos. Devemos ter a marca da virtude. Para sermos missionários no reino do Pai Celestial, precisamos ter direito à companhia de seu Santo Espírito. E foi-nos dito inequivocamente que seu Espírito não habita em tabernáculos impuros ou iníquos. Por fim, permito-me adicionar a marca da oração. O desejo de comunicar-se com o Pai Celestial é um dos indícios de um verdadeiro portador do sacerdócio de Deus. Ao elevarmos ao Senhor nossas orações familiares e pessoais, façamo-lo com fé e confiança nele.
Tenhamos em mente a instrução do apóstolo Paulo aos Hebreus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardeador dos que o buscam. Se qualquer um de nós tiver sido vagaroso para atender ao conselho de orar sem cessar, não há melhor momento para começar do que agora. William Cooper declarou: Satanás estremece ao ver de joelhos mesmo os mais fracos dos santos. Aqueles que acham que a oração denota fraqueza devem lembrar que o homem nunca atinge um patamar mais elevado do que quando se põe de joelhos. Recordemos sempre, a oração é da alma o profundo anseio, em segredo ou em alta voz. É o crepitar intenso no fundo do peito de uma chama que arde em nós. Tu, que os laços da morte desataste, és a vida, a verdade e o caminho. A senda da oração tu mesmo trilhaste. Senhor, mostra-nos como orar. Ao cultivarmos a marca da oração, receberemos as bênçãos que o Pai Celestial tem reservado para nós. Em suma, tenhamos a visão, envidemos o máximo esforço, exemplifiquemos a fé e a virtude e tornemos a oração parte integrante de nossa vida. Assim, seremos de fato um sacerdócio real. É a minha oração pessoal nesta noite, e a ofereço do meu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, lembramos que o programa do Coro do Tabernáculo será transmitido amanhã às 12h30 às 13 horas. A sessão da manhã de domingo começará imediatamente após. Agradecemos a este coro de pais e filhos pela linda música que nos ofereceu esta noite. Devo mencionar uma coisa bem simples que eu observei enquanto os meninos, os rapazes e os pais cantavam. Eu vi um filho perto do seu pai, com o cabelo tão vermelho quanto do pai. Me lembrei de uma conferência no tabernáculo, que eu me senti compelido a ir pela segurança e falar com uma pessoa que necessitava visita. E eu falei com ele. E eu vi esse menino com o cabelo bem brilhante e vermelho. Eu disse a ele: você tem um cabelo lindo. Eu sei que um menino com cabelo vermelho pode fazer qualquer coisa na vida. Eu gostaria de ter um menino de cabelo vermelho em qualquer zona ou distrito da minha missão. Então, apertei ele e fui para trás e saí do edifício. Mais tarde recebi um bilhete da sua mãe. O que você fez com o meu menino? Eu nunca vou poder pagar. Ele é muito tímido, ele é sempre muito fechado. Ele tinha vergonha do seu cabelo ruivo. E tudo mudou pelo que você disse a ele. E agora, ele fica olhando no espelho, penteando o seu cabelo ruivo. Às vezes, fazemos alguma coisa boa sem nos anteciparmos que isso poderia acontecer. E foi tão bom ajudar aquele menino que tinha vergonha do seu cabelo ruivo, mas se tornou um vencedor e alguém que realiza as coisas. Vamos ouvir agora. Não, o presidente Hinckley é esse tipo de homem. Ele sempre abençoa qualquer pessoa com quem ele se encontra. E eu testifico desta verdade. O nosso último orador desta sessão, claro, será o presidente Gordon B. Hinckley, nosso amado profeta. Após as palavras do presidente Hinckley, o coro cantará oração pelo profeta. A oração de encerramento será então oferecida pelo elder Robert K. Dellenbach, membro emérito dos 70. Presidente Hinckley. Brother Monson, Irmão Monson,
Tô pensando em você para pintar o seu cabelo. Meus amados irmãos, onde quer que estejam, seja aqui no centro de conferências ou em uma capela da igreja do outro lado do mar. Que coisa notável é essa, de podermos falar neste centro de conferências e de vocês poderem ouvir o que dizemos em um lugar tão distante quanto a cidade do Cabo. O assunto que escolhi para falar-lhes desta noite é a ira. Sei que é um pouco incomum, mas acredito ser oportuno. Um provérbio do Velho Testamento diz: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. É quando ficamos irritados que nossos problemas começam. A fúria no trânsito que ocorre nas rodovias é uma manifestação abominável da ira. Atrevo-me a dizer que a maioria dos que estão nas prisões estão lá porque fizeram alguma coisa quando estavam dominados pela cólera. Em meio à ira, eles insultam, perdem o controle de si mesmos e coisas terríveis acontecem, até mesmo assassinatos. Foram momentos de agressão, seguidos por anos de pesar. Conta-se a seguinte história a respeito de Charles W. Penrose. Ele era converso à igreja e serviu como missionário na Inglaterra por cerca de 11 anos. Ao ser desobrigado, vendeu alguns de seus pertences para pagar sua viagem até Sião. Alguns dos membros que observaram disseram que ele estava levando pertences da igreja. O fato o irritou a tal ponto que ele foi para o andar superior de sua residência, sentou-se e escreveu estes versos conhecidos: controla teus sentimentos, ó irmão. Treina tua alma irritada e impulsiva. Não lhe sufoques a emoção, mas deixa que a controle a voz da sabedoria. Controla teus sentimentos, existe poder, na mente serena e calma. A paixão despedaça a torre da razão, torna cega a mais clara visão. Controla teus sentimentos, nunca condenes, quer amigo ou inimigo. Mesmo que a maré de acusações flua como uma torrente da verdade, ouve a defesa antes de julgares, e um raio de luz brilhará, mostrando-te a sujeira que se esconde sob a falsa acusação. Controla teus sentimentos, ó meu irmão. Treina tua alma irritada, impulsiva. Não lhe sufoques a emoção, mas deixa que a controle a voz da sabedoria. Há muitos anos, trabalhei em uma de nossas ferrovias. Um manobrista perambulava a esmo pela plataforma. Pedi-lhe que deslocasse um vagão para um outro trilho. Ele explodiu. Jogou o boné no chão e pulou em cima dele, praguejando como um marinheiro bêbado. Fiquei parado olhando e rindo de seu comportamento infantil. Ao notar meu riso, ele começou a rir de sua própria tolice. Então, calmamente subiu na locomotiva, conduziu até o vagão vazio e mudou-o para um trilho vago. Pensei em um versículo de Eclesiastes: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira
repousa no íntimo dos tolos. A ira é a mãe de muitos males. Recortei do jornal matutino uma história que começava com a seguinte afirmação: mais da metade dos norte-americanos que poderiam ter comemorado seu 25º aniversário de casamento desde o ano 2000 estavam divorciados, separados ou viúvos antes de atingirem esse marco. A viuvez está fora do controle dos envolvidos, mas o divórcio e a separação, não. O divórcio é, com muita frequência, o fruto amargo da ira. Um homem e uma mulher apaixonam-se, como dizem. Um é maravilhoso ao olhar do outro. Não se sentem atraídos por mais ninguém. Economizam ao máximo para comprar o anel de noivado. Casam-se. Tudo é paraíso. Quer dizer, durante algum tempo. Então, coisas sem importância levam à crítica. Pequenas imperfeições são ampliadas e se tornam uma torrente de defeitos. Um se afasta do outro. Separam-se e então, com rancor e amargura, divorciam-se. É o ciclo que se repete continuamente em milhares de casos. É trágico. E como eu disse, é, na maioria dos casos, o fruto amargo da ira. Penso no meu próprio casamento. Minha companheira eterna faleceu há 3 anos. Mas vivemos juntos durante 67 anos. Não me recordo de alguma vez ter brigado com ela. Ela viajou comigo e falou em cada continente, rogando que se exercesse a moderação, a bondade e o amor. Uma pequena publicação que me chegou às mãos há alguns anos continha o seguinte: certa ocasião, um homem que fora difamado por um jornal procurou Edward Everett Hale para perguntar o que deveria fazer a respeito. Hale disse: não faça nada. Metade das pessoas que compraram o jornal jamais viram o artigo. Metade dos que o viram não leram. Metade dos que o leram não entenderam. Metade dos que entenderam não acreditaram. Metade dos que acreditaram não tem a mínima importância. Tantos de nós fazem um grande estardalhaço por coisas sem importância. Ficamos ofendidos com muita facilidade. Feliz é o homem que pode deixar de lado os comentários ofensivos de outrem e seguir seu caminho. Ressentimentos, se deixarmos que infeccionem, podem tornar-se doenças graves. Como uma enfermidade dolorida, eles podem absorver todo o nosso tempo e atenção. Guy de Maupassant escreveu uma crônica interessante que ilustra esse fato. Ela diz respeito ao Sr. Rochecombe, que num dia de feira foi à vila. Ele sofria de reumatismo e, enquanto caminhava com dificuldade, viu um pedaço de barbante no chão. Ele pegou o barbante e cuidadosamente colocou-o no bolso. Seu inimigo, o celeiro, viu-o fazer isso. Ao mesmo tempo, alguém se queixou ao prefeito que uma bolsa com dinheiro fora perdida. Presumiu-se que Rochecombe pegara a bolsa e por isso foi acusado de roubá-la. Ele negou a acusação veementemente. Uma busca em sua roupa mostrou apenas o barbante. Mas a calúnia contra ele o perturbara tanto que ficou obcecado com isso.
Onde quer que fosse, importunava as pessoas contando o que ocorrera. Acabou sendo tão inconveniente que as pessoas reclamavam dele. Isso fez com que adoecesse, começasse a ter problemas mentais e caísse de cama lá pelo final de dezembro. Ele morreu no início de janeiro e, em delírio, no seu leito de morte, jurava inocência, repetindo: um pedacinho de barbante, um pedacinho de barbante. Veja, eis aqui, senhor prefeito. Conta-se a história de que repórteres entrevistavam um homem em seu aniversário. Ele chegara a uma idade avançada. Perguntaram-lhe como conseguira chegar lá. Ele disse: quando minha esposa e eu nos casamos, decidimos que se tivéssemos alguma discussão, um de nós sairia de casa e daria uma volta. Atribuo minha longevidade ao fato de ter respirado muito ar fresco durante minha vida de casado. A ira pode ser justificada em algumas circunstâncias. As Escrituras nos contam que Jesus expulsou os cambistas do templo, dizendo: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Mas até isso foi falado mais como repreensão do que como um acesso incontrolado de ira. Agora, meus queridos irmãos, apelo para que controlem seu temperamento. Coloquem um sorriso no rosto para apagar a ira. Usem palavras de amor e paz e apreciação e respeito. Se assim procederem, sua vida não terá pesar. Seu casamento e seu relacionamento familiar serão preservados. Serão muito mais felizes. Farão o bem, melhor ainda. Terão uma sensação de paz que será maravilhosa. Que o Senhor os abençoe e os inspire ao prosseguirem sem ira e sem nenhuma amargura, mas estendendo a mão a outras pessoas, com demonstrações de amizade e amor. É minha humilde oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our beloved Father in heaven, nosso amado Pai que estás nos céus, nós fomos iluminados pelo Espírito em nossos corações essa noite, nessa grande reunião do sacerdócio, esse grande grupo de irmãos que adoramos o sacerdócio, que possuímos. Nós oramos para o nosso amado profeta, presidente Gordon B. Hinckley, seus conselheiros, presidente Thomas S. Monson e presidente Henry B. Eyring. E para todos os nossos irmãos que servem nos 12, nos 70, nossas presidências de área. Nós oramos para os nossos presidentes de templo e presidências de missões, pelos nossos patriarcas de estaca, por cada portador do sacerdócio, irmão, nessa igreja. Nossos corações foram tocados, Pai Celestial, que possamos carregar a marca da virtude e a integridade. Pai, por favor, nos ajude para conduzirmos nossas vidas para que possamos nos ajude, possamos chegar perto de Ti e abrandir o mal. Oramos por Sua bênção para cada portador de sacerdócio que está na igreja, para que possamos segurar rápido, alto os padrões que o Senhor estabeleceu através dos Seus filhos para os nossos líderes e irmãos do sacerdócio. Nós o amamos, Pai Celestial, e amamos o trabalho maravilhoso dessa igreja. Nós somos tão gratos pelo sacrifício expiatório de Seu Filho e que Sua bênção possa estar sobre essa reunião. Em nome de Jesus Cristo. Amém.